E aí pessoal, beleza? Eu sou o Major Matheus, seja bem-vindo para mais um vídeo. Hoje pessoal, o vídeo vai ser bem legal. Hoje a gente vai assistir o Iceberg de Zatch Bell com o Hypnoguest Bell do canal da Nuke. Muita gente já tinha me pedido, cara, tem anos me pediu pra eu fazer esse Iceberg quando tava no hype, né? Eu vou fazer, fui empurrando com a barriga e nunca fiz. Mas o YouTube me recomendou um videozinho exatamente do Iceberg de Zatch Bell. Então, esse vídeo aqui, cara, eu não faço a mínima ideia do tamanho que ele vai ter, mas vai ser grande, eu vou avisar aí pra vocês. Vamos lá. Eu convoco todo o fã Você do sabe quem Hypnoguest tem Bell o para poder. esse iceberg. Pelo menos quem ainda sobrou, né? Esse é o famoso quadro que eu apresento curiosidades e mistérios sobre uma obra específica. Ah é, pra quem não Quanto sabe, mais ele vai explicar, né? camadas a gente vai descendo, Também não mais entendo muito bizarras bem. são as curiosidades. E cara, as Meu melhores Deus. curiosidades estão nas últimas camadas. Sério, eu fiquei encantado com tanto de coisa que eu não Ah, sabia. legal. Já vou avisando que, Tem umas caso coisas você obscuras. não assistiu ou não leu o mangá todo, esse vídeo vai conter spoilers. Eu assisti, então nem assisti. quero me preocupar Oh! com isso. Pra começar, já deixa aquele Quem like viu? eletrizante, pegue o seu livro de feitiços Opa! e vamos que vamos. Fala aí, Kizinho. O poder. Na primeira camada, vamos começar leve, falando É nada esse, de beleza? que um fã médio não conheça. Censura. Assim como muitos outros animes dessa época, quando Gash Bell chegou ao ocidente, ele sofreu mudanças e censuras. O nome original é Kondiki no Gash Bell. A palavra gash em inglês significa ferida grave, então para evitar a má impressão, foi trocado por Zet. Alguns personagens também tiveram alterações em seus nomes, Olha o como a bagante Suzumi, ali, né? que virou Suzy, Melhor personagem do Kyomaru, anime. que virou Kyo, e Tio, que virou Tia. O pior disso tudo foram as censuras gráficas. O anime veio Muito com bom. a intenção de ser mais adequado para crianças. Então, Não, além cara, dos isso aqui é cortes, muito bom. o anime O Hosokawa tentando invadir e o... Tio, que virou Tia. O pior disso Ou tentando só roubar um banco com uma claramente de água, tá ligado? O policial olhando, tá. Eu vou deixar ele roubar só por conta da criatividade dele, da cara de pau. tudo foram as censuras gráficas. O anime veio com a intenção de ser mais adequado episódio é para bom. crianças. Então, além dos cortes de palavrões, houve praticamente uma remoção completa de sangue. É, o sangue normalmente Houve aparece. Esse aqui é a marca tradicional do Makoto, né? Se vocês parar pra perceber, sempre tem um sangue no lado, assim, na ferida de toda batalha. Alguém vai tomar essa ferida aqui. Toda. É o clássico do Makoto. É um pouquinho também, né? Mas o clássico é no rosto aqui, tá ligado? praticamente uma remoção completa de sangue. Não é normal, né? Não tem muito o que fazer, não. Não só no Brasil, mas em todo o ocidente, Gash Bell nunca foi completamente dublado. Foram 52, o anime ao né? todo tem 150 53? episódios. Porém, aqui no Brasil e na maioria da América Latina, foram dublados apenas 52 episódios, que abrange todo o primeiro arco do anime. Mesmo se você procurar em inglês, só vai achar até o episódio 104. E isso ocorreu porque a 4Kids enfrentou dificuldades financeiras e decidiu encerrar a produção da dublagem antes de terminar a série. E não foi só aqui no ocidente, mas até no Japão houve alguns imprevistos na dublagem. Quem dubla o Gash lá é a Ikueo Braba, tá? também Braba, conhecida tá? por dublar o Pikachu e o Chopper. Lá pra metade do arco final, devido a uma gravidez, ela precisou ser substituída pela Konami Yoshida. Isso ela causou também é uma certa braba, tá? estranheza, mas como o anime já estava quase terminando, não prejudicou tanto assim. E ficou bem parecida também, não Anime ficou tão e diferente, mangá. não. Não tô sendo patrocinado, mas em 2023, finalmente Gash Bell chegou oficialmente em mangá aqui no Brasil A Meg, pela né? nova editora MPEG. MPEG. Gash Bell possui 4 arcos Brabo. principais: o arco das Batalhas Mamodo, o arco das Offs, o do Faldo e por fim o arco do Rei. Como vocês já devem saber, o arco do rei não foi adaptado para anime. Na verdade, desde antes do arco do Faldo terminar, o anime parou de adaptar a obra original. O que acontece em muitos animes longos é que em algum momento eles podem chegar no mangá. Esse também foi o caso de Zatch Bell, mas na verdade isso nem estava programado para acontecer. Acidente do Makoto, né? Makoto Raiko ter machucado sua mão, ele teve que pausar a publicação do mangá por algum tempo. Então, deu uma treta gigantesca alternativo para a série. Desde o despertar de Faldo, o anime teve mudanças severas, e por causa dessas e outras diferenças, o mangá e o anime são considerados universos paralelos. É diferente mesmo. Os últimos participantes. Ih! Aqui está os as top últimas 10? 10 duplas que sobreviveram. Vamos ver se eu vou acertar a ordem. Gash, Brago, Clearnote. Tá, agora ficou complicado. Eu sempre travo no 4, tá? Eu acho que foi o Gorm. Depois do Gorm foi Kenshome.
Ah, eu esqueci o Magon. O Magon é o quarto. O Magon é o quarto. Quinto é o Gorm. Sexto é o Kenshome. Sétimo. Clicou, velho. É o Papepúrio. Oitavo. Oitavo? Quem que é o oitavo? Pô, eu vou esquecer de algum. Mas tem, né? O Acheron e o Art. Eu esqueci de alguém, mano. A Tio e o Ash, né? A Tia era o quarto, o Magon era o Em quinto. décimo, Art e Ellie. Em nono, Acheron e Rin. Em oitavo, Purio e Lupa. Mano, eu nem lembrava que eles tinham chegado tão longe. Em sétimo, Kanchome e Fulgore. Em Cara, e Ellie. a tática do Papepúrio, mano, não é o mais forte vai vencer, né? É o último vai vencer. Então a estratégia deles foi sempre se aliar com os mais fortes. Às vezes era por acaso, mas às vezes eles realmente queriam só aguentar ali. Não lutar com ninguém, só ficar no lado dos mais fortes, né? Foi por isso que eles chegaram tão longe. Eles se aliaram com o Ryo, se aliaram com, depois dele com o Kenshome. Oitavo, no começo também Lupa. com... Mano, eu nem lembrava que eles tinham chegado tão longe. A Zóbara, né? Em sétimo, Kanchome e Fulgore. Em sexto, Gorm e Mir. Em quinto, Tio e Megumi. Em quarto, o Magon e Sanbin. Agora o pódio é mais fácil de lembrar. O Magon foi onde, de né? bronze vai para o Clear Note e Vinho. O vice-campeão foi o Brago e a Sherry. E o novo Rei Mamodo é o Gash Bell ao lado de Takamine Kiyomaru. Gonji no Gash Bell 2. Um novo mangá. A não ser que você more numa caverna, em março de 2022 foi publicado a continuação do mangá, resumindo o primeiro capítulo. No mundo Mamodo, 3 crianças estão fugindo de um doidão. Uma delas se sacrifica para que as outras 2 vão ao mundo dos humanos encontrar o Kyo e deter esse doido. Descobrimos que alguns personagens conhecidos também foram desvividos por esse monstro. Pela capa já dá pra ver que as aventuras dos nossos protagonistas ainda não acabaram. E essa nova temporada reviveu e muito as expectativas dos fãs para que haja um remake da adaptação para anime. Ideia original. No primeiro volume, o autor nos mostra como deveria ser o Gash. A princípio, era para ele ser um brinquedo que vinha em uma caixa especial com pequenos objetos. Quando essa caixa o Gash era pra ser gigante, né? O brinquedo cresceria, e dentro da caixa também viria alguns itens que serviriam para controlar ele vai falar, as técnicas especiais. O design do Gash era para ser um grande espadachim com armadura, e o Kyo tinha um cabelo bem bizarro. O Makoto Raiko foi aconselhado a deixar os personagens mais simpáticos, né? E menos esquisitos. Acho que ele vai falar. Ele falou só que foi aconselhado, né? Mas ele foi aconselhado porque era pra ser um mangá shonen. Então tem que pegar, óbvio, o público jovem, né? Mas também as crianças. Então é mais fácil ser um protagonista criança. Esse foi o conselho. Mas o Makoto ele teve que mudar, senão ele não iria aceitar o Gash ser gigante. Porque não ia, segundo eles, né? Não iriam atrair tanto público e acertaram, né? É mais fácil tu ver tu ser criança e ver uma outra criança ali e você já começa a acompanhar, né? Ao invés de ver um adulto ali, né? Porque não chama tanta atenção. Não foi tipo um conselho, o Makoto ia ser obrigado a mudar. Estando na aparência que conhecemos hoje. Eu acho que... Mas mudou um pouco isso, tá? Porque Kaiju no Mereichi eu acho que é shonen, né? E o protagonista tem mais de 30 anos. Então, tipo, é muito raro mesmo. Mas tem mangás shonen, né? Pro público infanto-juvenil ali, jovem. E tem protagonista bem velho, né? Mas é bem raro mesmo. Normalmente tem que ser adolescente ou até mesmo criança, no caso do Gash, né? Livro Mamodo. Ele serve como um catalisador para os poderes. Eles só podem ser lidos por humanos que consigam criar um laço com os Mamodos. E após isso, somente esse humano vai ser capaz de ler os feitiços e automaticamente se torna um participante das batalhas. Além de ser a fonte do poder, o livro também vai ser um motivo de eliminação desses Mamodos. A forma mais fácil é queimando os livros, já que, uma vez queimados, eles não podem ser apagados de novo. Entretanto, também é possível eliminar o Mamodo caso ele seja gravemente machucado. Assim, muita gente fica meio, hoje em dia, meio estranho, né? Porque a regra é queimar o livro, perdeu. Mas muita gente só tomava o poder e o livro queimava sozinho, né? Às vezes é porque o Mamodo ia morrer, não sei, mas simplesmente o livro queimava sem atacar o livro, né? Era meio doidura. Automaticamente. Mas uma coisa sobre o livro é que, conforme o físico e o emocional do Mamodo vai se desenvolvendo, novos feitiços podem surgir no livro, aumentando as opções que a dupla vai poder usar nas batalhas. Níveis de poder.
O sistema de poder em Gash Bell é até bem organizado. Dentro Foda. desse sistema há uma forma de saber o quão forte aquela técnica vai ser. Depois dos feitiços básicos vem o nível Go e Dino, que é feitiço básico, porém com uma melhoria. Por exemplo, o feitiço de assinatura do Hops é o Regrown, e no próximo Na hora do nível Hops ele se aparecer, torna né? Dino Regrown, que é a mesma técnica, só que bem mais forte. O próximo nível é o Gigano, Raija e Teo. Os feitiços desse nível já podem causar danos irreparáveis. O Gigano é mais concentrado, o Teo é mais explosivo e o Raija alcança uma área maior e se manifesta em todas as direções. O terceiro nível é o Dioga. Eles são a forma mais poderosa das magias Gigano e também o maior nível de poder que a maioria dos Mamodos conseguem alcançar. E o O Shin. que está no topo é o nível Shin, sendo um aprimoramento Tá ainda na hora da maior gente ver do umas que magias Shin já em Zatch Bell, né? Acho que uma coisa ele vai esperar os Mamodos evoluírem um pouquinho mais, ou os Mamodos mais fortes aparecer, né? Mas o Zion, etc, né? Mas tá na hora dos vilões já usar umas magias Shin, velho. Esse é o nível que Já mostraram o Dioga, já, né? todos conseguiram alcançar durante a história. Ele não quis se aprofundar tanto, né? Mas o Makoto, pra mim, eu acho que ele só perde ele pro Togashi. O Togashi criou um sistema de poder bizarramente coeso, muito bom mesmo. Só que o do Makoto é muito bom porque tudo que ele bota na história faz sentido com os poderes. Qualquer letra, você vê, tem um tipo, todo mundo que ganha um feitiço chamado Ganzo vai sair um tiro. Todo Mamodo que ganha uma habilidade que tem ZA, sempre vai ser uma magia de raio. O Makoto ele é muito detalhado com isso. Tem feitiço que a gente viu na história, 200, 300, todos os feitiços linkam com o sistema de poder que ele botou. Opa, é Gan? Então vai ser uma magia de tiro. Opa, é ZA? Isso é de raio. Shirido é tudo escudo. Mano, é bizarro. Eu já fiz um vídeo só sobre essas palavras-chave que o Makoto sempre gostou de colocar nos seus feitiços. Acho muito irado. Livro Dourado. Eu também gosto de chamar de livro do protagonismo. O livro do Gash é originalmente vermelho. Tem gente que gosta e não gosta, né? Dourado quando o Gash está em uma situação muito crítica. No mangá, ela foi usada para derrotar o Clear Note na batalha final, e seus poderes são diferentes no mangá Quem será que fez essa thumb aí? Curioso. e no anime. No mangá, o livro dourado permitia acesso a todos os feitiços de seus companheiros Mamodo, inclusive seus feitiços em suas versões mais poderosas. Já no anime, seu poder simplesmente aumentava a potência dos feitiços do Gash. E lembrando... Provavelmente o Gash deve despertar o livro dourado de novo contra o Belial, né? Em Zatch Bell 2. Eu fico imaginando quando será que ele vai voltar. Eu não sei, muita gente mesmo não gosta desse poder. É tipo um Deus Ex Machina, do nada o Gash despertou um poder. E é meio que verdade, foi realmente do nada. Porém, é um poder que o Gash tem, né? Então, não é tipo, eu quero que o livro fique dourado agora. Não dá, né? É realmente no máximo desespero. Mas pode sim acontecer de novo e gostaria muito de ver o Gash usando a magia de todos os seus aliados de novo, né? Porém, o Gash ele não pode usar, por exemplo, o livro tá dourado e o Gash vai usar a magia do Kenshome. Ele não pode. O Kenshome tem que permitir que o Gash use suas magias, né? Tem que ter essa via de mão dupla. Não é só o Gash, eu quero usar agora a magia do Brago. Não, o Brago tem que permitir que o Gash use a magia dele. Por isso esse livro é tão roubado. O fenômeno do livro dourado não é exclusivo do Gash. Na verdade, qualquer Mamodo que consiga criar laços é capaz de fazer isso. Ninguém fez. Kiyomaro é um verdadeiro gênio. Com o QI Ele é acima bizarro. do normal, ele aprendeu muito rápido e de forma bem dolorida, diga-se de passagem, como funcionam as batalhas. Gui é gênio, Gui é gênio. Não poderia existir um parceiro melhor pro Gash. Ao perceber que Será seu que parceiro não? fica inconsciente toda vez que usa um feitiço, ele usa seus dedos para mostrar onde o Gash precisa mirar para acertar o seu alvo. Não só isso, mas várias outras estratégias inventadas por esse cara fizeram o Gash se tornar o novo rei e me fez considerá-lo um dos meus personagens favoritos de todos os animes. A evolução do Gil, óbvio, ele falou mais da inteligência dele, né? Mas a evolução do Gil, o amadurecimento dele na história é uma das coisas mais incríveis de Zatch Bell, cara. Muito incrível mesmo, muito incrível mesmo. A família Bell. Eita! A família Bell é uma Alisei. família nobre que governou o mundo dos Da hora, Mamodos da hora. nos últimos milênios. Ela é composta por Gash, atual rei Mamodo, Zeno, o irmão mais velho, Dawan Bell, pai de Gash, Zeno e antigo rei Mamodo, e a rainha Bell. Além disso, temos o Rajin, que é um dos cavaleiros reais do antigo rei e também Será que o Rajin ainda tá vivo? E só faltou falar da Yuno, que é a zeladora da mansão. É de sacanagem. Viu no Família Bell? É de sacanagem. Por mais que o Gash perdoou ela no final, eu sou tripozinho. Bota ela na cadeia, velho. Ela é tipo aquela família do Harry Potter, mano. Não tem como. Ela realmente criou o Gash no porão, não tinha cama. Mano, ela batia no Gash, não dava dinheiro. Mano, é porque, né, o Gash ele já foi batalhar com 6 anos. E antes disso não lembra de muito, né? Mas o que ele lembra
Porra, a mulher foi realmente um demônio na vida dele, cara. A família Bell é especializada em poderes elétricos e sua árvore genealógica carrega consigo o Baú Zaqueruga, o feitiço mais temido por todo o mundo Mamoru. TCG. Cartinha, né? A série Gash Bell tem o seu próprio jogo de cartas colecionáveis, onde os jogadores têm o seu próprio livro de feitiços, que é o seu maior recurso, e se alguém perder todas as suas páginas, o jogador perde a partida. Tem que jogar algum Makoto dia, mano. Kawada. O nome real do Ele é Makoto. mais conhecido pelo seu pseudônimo, Makoto Raiko. Cara. O autor de Gash Bell como... Cara, eu vou dar uma... Eu falei isso no vídeo da treta do Makoto, né? A gente só descobriu o nome real do Makoto no processo dele lá com a Shogakukan, Shonen Sunday, as porradaria toda lá, né? E cara, do nada, tava lá no processo. Makoto? Ué, cadê o Raikou? Do nada, que nome é esse? E foi assim que a gente descobriu o nome real dele, foi num processo. Começou Exato. na indústria como assistente de Kazuhiro Fujita, que é nada mais nada menos que o autor de Ushio Totora. Makoto se destacou por fazer participações especiais Ele era tipo... em várias de suas obras, principalmente no começo ele só ajudava, né? Alguns se torna um personagem selecionável. Ele também aparece várias vezes no mangá de Gash Bell, inclusive como personagem canônico, mas na maioria das vezes ele usa seu personagem para fazer alguns anúncios e responder perguntas que alguns fãs mandam para ele. Eu acho que... Eu não lembro outra obra que o autor tá na história, sabe? O Makoto... É bem normal, tu tá assistindo um episódio e do nada passa o Makoto ali atrás. Tem vários episódios que isso acontece, sabe? Óbvio, o anime fez essa homenagem, mas no mangá às vezes ele aparece também, sabe? Então... Eu não lembro. Se você já lembra, comenta aqui outro mangá, outro filme, que o próprio autor... A direção a gente vê, né? O Scorsese, o Tarantino principalmente, às vezes aparece no próprio filme. Mas no mangá, assim, história, eu acho que eu não lembro outro autor que aparece canonicamente na história, cara. Na segunda camada, ainda vamos falar de muita coisa conhecida, porém nos aprofundando um pouquinho mais. Bora pra segunda camada. Major Mateus. Quem que é esse cara? Esse foi um tópico criado por mim mesmo para homenagear canais focados em Gash Bell. Na verdade, o canal principal do Major Mateus é focado em conteúdo de League of Legends, mas seu canal secundário tem um foco quase que 100% no dito tema. A chance de você ser um inscrito dele é bem grande, inclusive se você for inscrito dele, deve até ter mais conhecimento do submundo da obra. Então já vai me desculpando caso eu fale qualquer baboseira aqui. Não só o Major Mateus, mas canais como o eu não sabia. que fala espanhol, também é bastante ativo nos conteúdos da obra, e foi de lá que eu tirei a maior parte das informações que eu vou passar pra vocês. Depois de terminar esse vídeo, se você ainda não conhece eles, recomendo fortemente que deem uma olhada. Pegou desprevenido aqui, cara. Ele é um dos exemplos que nem todos os Mamoros queriam estar disputando o trono. Como vimos na série, o poder dela consiste em ser controlada por uma entidade que aumenta seus poderes físicos. Mas se eu te disser que, na verdade, esse não é o principal poder dela. Durante a batalha final do mangá, podemos ver o feitiço original dela, chamado Shinrai Fujo. Esse poder cria uma aura em volta do alvo e faz com que ele não seja afetado por fatores tá na hora da Colu aparecer, né? Sua vida. Ou seja, enquanto protegido, você pode sobreviver tanto debaixo d'água ou até mesmo no vácuo do espaço. Se ela usou isso na batalha final, é porque esse feitiço já podia ser conjurado no livro. Isso porque o livro dourado do Gash fez com que todos os seus aliados pudessem ajudar o Gash com poderes... Cara, eu não tinha percebido isso. No final da história, o livro do... Cara, eu pensei que só ficava dourado na luta do... No anime, na luta contra o Zeno, né? O Zion. Eu não percebia. E a última cena do anime, o livro já tava dourado. O livro dourado do Gash fez isso não é canônico. Que todos os seus aliados pudessem ajudar o Gash com poderes que eles já conheciam. E mais uma coisa, no jogo do Gash Bell Golden Memories, os personagens geralmente têm animações de ataques assinatura. Quando a Colula aparece, olha só, esse sim pode ser considerado o verdadeiro primeiro feitiço da Colula. Mas a entidade que vivia dentro dela não deixou a segunda personalidade, né? Esse poder. Se eu não me engano, a Colulu e o Golfuri, esses dois também tiveram... Tem uma regra, né, da Batalha Mamoru, que se você não quiser batalhar, você ganha uma segunda personalidade. Você é obrigado a batalhar. Tanto que o Gash, né, ele quis acabar com a Batalha Mamoru. No final do mangá ele mudou de opinião, né? Mas ele queria acabar com a Batalha Mamoru pra não deixar esses Mamoros terem a segunda personalidade. Pra não obrigar eles a lutar, sabe? Então, é bem bizarro mesmo essa regra. Mas se não quiser batalhar, tu
simplesmente é Ele obrigado. aparece logo no primeiro episódio e já conquistou muita gente com seu carisma. O que muita gente não sabe é que todos esses acontecimentos do anime não existem no mangá. O Hyde era um Mamoru exclusivo do anime, por isso... É engraçado que o primeiro episódio de Zatch Bell já é... Eu acho que até ele aparece só no finalzinho, né? O primeiro / segundo ali já é filler, né? É semi-filler, né? Porque até o começo, o meio... Ali é canon ainda, mas do final já... Totalmente. Mesmo depois de aparecer Filler, mais né? algumas vezes, não temos mais notícias de como ele foi eliminado das batalhas. Mas não tem como dizer que ele não é canônico, pois ele tem algumas aparece no aparições finalzinho. no mangá. Já o E Eido sobre não, sua né? eliminação, é natural pensar que ele foi derrotado por outros candidatos ao título ou pelos Mamodos milenares. E também um adendo, na opening, tem uma cena onde a Tio batalha contra o Hyde, tá? Então tem uma teoria muito forte entre o fandom. E a Tio derrotou o Hyde, a Tia Megumi tava por aí, encontraram ele. E o Eido já foi no episódio que teve no anime, eles estavam no show da Megumi, né? O Eido era afissurado pela Megumi, ele tinha a camisa I Love Megumi. Então tem essa grande teoria que aí foi a Tio e a Megumi que queimaram o livro do Hyde. Que aqui ele foi canonizado, né? Mas o Eido não foi canonizado, tá? Então se o Hyde aparecer em Zatch Bell 2, pode ser que ele tenha um novo parceiro. Porque quem criou o Eido não foi o Makoto, foi o pessoal do anime mesmo. O Rei Mamodo. O brabo. Ao se tornar o Rei Mamodo, você recebe alguns poderes especiais. O primeiro deles é o privilégio do Rei. Qualquer pessoa que discorde ou não gosta do Rei pode ser automaticamente eliminado por ele. Esse privilégio também fornece todo o conhecimento do mundo Mamodo e seus habitantes para o Rei. Além disso, ele dá ao novo Rei a capacidade de viver por mais de 1000 anos, independentemente da sua espécie. O outro poder especial é a proteção do Rei. Agora, o Mamodo recebe uma varinha que tem o poder de impedir que qualquer feitiço seja ativado num raio de 50 metros dele. E essa varinha não apareceu em Zatch Bell 2 ainda, né? Será que o Makoto não gostou da ideia? Pra quem não sabe, isso apareceu no one shot, né? Zatch Bell Gaiden. E o Makoto ele não quis, aparentemente, trabalhar essa ideia, porque é um poder que não deixa ninguém usar a habilidade no redor do Gash, né? Então, talvez seria muito roubado contra os invasores. Mas até hoje o Makoto não falou mais sobre esse cajado mágico, cara. Uma coisa curiosa sobre essa varinha é que, se ela for roubada e o parceiro que batalhou com o Mamodo ainda estiver vivo no mundo dos humanos, o livro Mamodo aparece pra ele de novo. Nesse livro vai ter um feitiço que vai fazer com que o parceiro consiga ver o que está acontecendo com o rei, e não só isso, como os feitiços que o parceiro humano utilizar no inimigo, a varinha não vai conseguir impedir que esse feitiço aconteça, pois a energia desse feitiço veio do humano que a conjurou. Isso foi mostrado numa one-shot publicada em 2011. Livros desconhecidos. Existem muitos materiais oficiais de Gash Bell que são extremamente difíceis de se encontrar. Uma delas é um databook e 2 livros guias que contêm informações adicionais sobre os personagens e outras coisas da série, incluindo uma seção com perguntas e respostas do Makoto. Também há um conjunto de spin-off chamado no Gash Bell e a da Kasuzuo. Você só encontra ela em inglês e ela é voltada para o público mais infantil. Ela também possui historinhas, né? E inclui histórias engraçadas dos nossos Mamodos preferidos. Filmes. Gash Bell possui 2 filmes. Acho que foi semana passada, eu fiz um resumo do primeiro filme, tá? Vai sair o do segundo ainda, mas pra quem quiser assistir depois, só clicar aí no card. Fiz um videozinho do resumo do filme do Wiseman, né? O Demônio 101. O segundo talvez demore um pouquinho mais pra sair. E 2 OVAs que não são canônicos, mas podem ser localizados cronologicamente dentro da história. O primeiro filme é muito bom, tá? É o vilão muito do bom. Primeiro filme. E segundo, talvez ele possa existir é de verdade no mangá, já que sua silhueta foi mostrada nessa cena, onde não só ele, mas também várias espécies de mamodos, como os da Kolulu, Hops, Danny Boy, entre outros, também foram mostrados. Legal, legal. Em Zatch Bell 2 tem um cara bem parecido com o Wiseman, cara. Também foram mostrados. Ele tem os chifres assim, mas não, talvez seja só da mesma raça, né? Apesar de ser um anime de fantasia, um bom shonen não é bom de verdade se não tiver alguns exageros. Ao longo da série, muitos humanos mostraram capacidades muito acima do comum. Quem aí não lembra do Fulgore, Homem de Aço, ou a Sherry que começou a virar Sigma igual o Brago? Se formos um pouco mais pra frente, o Gensou também conseguiu lutar frente a frente com o One-Ray, que... Os caras me... Meu Deus, até hoje em dia que eu fiz aquele vídeo top 10 humanos mais fortes de Zatch Bell, eu não botei... não botei a Shelly, cara. A Shelly me mata até hoje, velho. A Shelly é forte, rapaziada. A Shelly é forte. Superior a ele e o tem mais forte. Alice. Além de força e resistência, tem o Apollo e o Sanbin com suas habilidades ultrasensoriais. E sobre isso, o Makoto já falou que
Os humanos são acostumados a ver coisas sobrenaturais. Sabendo disso, não é muito difícil teorizar que no mundo humano também exista magia, ou até que alguns humanos podem ser descendentes de mamudos que já participaram das milenares Loucura, isso é batalhas. loucura. Chega esses dois da foto aí. Sambin. Infelizmente não tivemos tempo de conhecer aquele que viria a se tornar o futuro parceiro do Ponygon na dublagem. O Sambin se encaixa muito bem na tese que eu acabei de falar sobre humanos serem descendentes de mamudos. No mangá, o Dr. Riddles, ou Professor Charada aqui no Brasil, menciona que o Sambin possui o poder dos monges. Ele simplesmente consegue entender seres não falantes e tem um físico E é muito... indicando que E é muito engraçado, que é verdade, ele tem meio esse poder paranormal assim, mas ele nunca entende o que o Magon realmente quer falar, né? Tipo, ele na batalha com o Magon é bizarro, eles se comunicam sem se comunicar, é bizarro. Só que ele não entende o que o Magon fala, tanto que ele chama ele de Magon até hoje em dia. Ele não consegue realmente... Mas, cara, é uma comédia do Makoto, né? Nem tem como explicar, velho. esses supostos monges podem Ele ter entende ou não habilidades desse entende? tipo. Answer Talker. Posta rápida. Esse é o nome da habilidade sobre-humana que alguns humanos podem utilizar durante a história. Ela permite ao usuário saber de forma intuitiva e automática a solução para qualquer pergunta, problema ou situação. Ela foi utilizada em diversas situações, desde sair de uma situação difícil, aprimorar habilidades e até entender um idioma desconhecido. Para obter esse poder, o Gilford diz que ela raramente desperta em humanos que desvivem e logo depois voltam à vida. Isso não pode ser interpretado só literalmente, mas podemos ampliar isso para um grande trauma emocional, uma situação de quase apagão ou coisa do tipo. Se você estiver um pouco confuso quanto a isso, é porque o anime simplesmente não explica essa habilidade. O maior usuário desse poder é o Gilford, parceiro de Zeno. No anime é dito que ele nasceu com poderes muito pica. psíquicos, mas se você ler o mangá, consegue perceber que o Kyomaru também possui essa habilidade. Além dele, podemos supor que o Dr. Riddles, o Sambin e a Ellie também podem ter esse poder. Professor Charada tem, tá? Principalmente Zatch Bell 2, hein? Quem vir na minha teoria em algumas cenas, já sabe seus olhos disso. se comportam de maneira bem parecida com as do A Ellie é mais teoria, né? Gilford. Ainda estamos na segunda camada Amigo do e eu Ford. já quero te dar um conselho. Eu percebi que a maioria dos meus inscritos me assistem pela TV. E se você for um deles, eu sugiro Rapaziada, que se pare inscreve por lá, aqui, rapaziada. porque a coisa vai começar a ficar meio pesada. Gilford foi vendido pela mãe quando criança. Ele foi mandado para ser cobaia em experimentos científicos. O próprio cientista que o criou tentou tirar a vida dele, e foi aí que o Gilford foi salvo pelo Zen. Por causa dessa trágica infância, o Gilford cresceu acumulando muitos sentimentos ruins dentro de si, e aqui começa a teoria em que o Zeno ajudou o Gilford a encontrar e desviver o cientista que cuidou dele. Foi por isso que a habilidade Answer Talker se manteve em segredo por todos esses anos, somente vindo à tona quando o Kyomaru despertou esse poder. Bom, você já viu que a coisa começou a gelar por aqui. Relaxa que na terceira camada só piora. Parco Folgore. Ele é um artista musical mundialmente famoso. Seu maior sucesso é uma música chamada Original. O flashback do... Aí é foda. O flashback do Folgore é um dos melhores, tá? Tanto que ele é um dos meus personagens preferidos. Na versão dublada, ela foi completamente censurada junto com a capa de seu CD, pois a letra da música, apesar de ser colocada num tom cômico, hoje em dia seria considerado uma apologia a você sabe o que. A letra só fala sobre seios e que você deve, enfim, não é muito diferente das músicas. Será que vai falar da bunda do Folgore? Escutamos na vida real. Tem que falar, tem que falar. Kyomaru e Geshi não estavam destinados. Percebeu-se uma lógica interessante quanto aos locais onde cada Mamodo surgiu. A grande maioria foi invocada próxima aos humanos compatíveis e o restante foi invocado perto de seus amigos mais próximos, que foi no caso da tia e o Marus, que apesar do que ele fez com a tia, eles eram amigos próximos do mundo Mamodo. Porra, um amigo desse. Dela é a Megumi, que é japonesa, mas a tia foi invocada lá nos Países Baixos. A mesma coisa aconteceu com o Ponygon, que sempre gostou muito do Geshi e ambos foram invocados na Inglaterra. Agora voltando ao foco do título, precisamos lembrar que quem encontrou o Geshi não foi o Kyomaru, e sim o pai dele, que estava trabalhando como professor na Inglaterra. E morreu, sei lá, no arco de Sophie. Quem estava destinado a nunca mais apareceu. Geshi era o Seitarou, porém o Zeno apagou as memórias do Geshi e isso pode ter mudado sua compatibilidade, que agora está mais pro lado do Kyomaru. Faz sentido, cara, faz eu sentido. não sei vocês, mas eu achei essa teoria muito boa. Makai Bookmark.
Esse é o nome de um jogo que altera completamente a história de Gash Bell. Cara, eu joguei um jogo nesse estilo, só que Dragon Ball, no anos 2000 e pouquinho, né? Esse estilo tava na moda, então todo mundo fez jogo nesse estilo. Eu joguei o Dragon Ball desse do ZB, eu não sei jogar não. Nesse jogo, a Zoffice não conseguiu reviver os Mamodos milenares, então ela cria monstros para enfrentar o protagonista e seus amigos. Legal. O jogo é tão criativo que até os acontecimentos do Faldo são alterados. Vários Mamodos que já deveriam ter sido derrotados tem o Zeo daqui na competição, e o Iceman, que não deveria ter participado das batalhas, aqui é candidato ao trono. Acho que o Zeo também tem habilidade nova lá. Entre as obras. Além de Gash Bell, Makoto também é o autor de Ginai Blade, Animal Land, Vector Ball, entre outros. Alguns personagens de Gash Bell já tiveram participações nas outras obras, mostrando pra gente que é possível que todas, ou a maioria delas, se passem no mesmo universo. A Batalha de 1000 anos atrás. Pouca coisa nos foi contada sobre como foi a batalha que ocorreu. Tem que ter, mano. Tem que ter um novo mangá do Makoto. Ou como o Makoto gosta de fazer, né? One shot. É que o one shot é muito pouco, né? Tem que ter um mangá focado nessa batalha, mano. Muitos personagens importantes participaram dessa última batalha de 1000 anos, cara. Tem que ter. Em ZBL 2 agora, né? Contar um pouquinho mais dessa batalha, cara. Da história original. O autor contou que a batalha anterior durou cerca de 20 anos, devido à falta de tecnologia que os humanos tinham para viajar ao redor do mundo. Como sabemos, o vencedor daquele confronto foi o pai de Gash, Dawan, e seu parceiro humano que se chamava Willy. Essa batalha duraria muito mais se não fosse pelo Mamodo, que eliminou praticamente metade dos candidatos. Gorin foi responsável por transformar muitos Mamodos nas tábuas de pedra que conhecemos no arco das Zoffice. Quem derrotou o Gorin foi justamente o Dawan, junto com a ajuda de 3 outros Mamodos. No final das contas, o que tornou o Dawan rei foi ter feito a mesma coisa também, que no Gash, né? Trabalho em equipe. E pra quem não viu, no Gash Café de número 16, o Dawan Bell ele conversa com o livro de feitiços e ele fala, né, que teve 3 grandes batalhas durante o seu reinado, durante 1000 anos. Ele também só conseguiu resolver esse reinado graças às amizades que ele fez na Batalha Mamodo. Tipo o Gash também, sabe? Mas não mostrou as amizades dele, né? Então, não acho que foi o Pamon, não acho que foi nenhum Mamodo que a gente já conhece, sabe? Eu acho que foi outros Mamodos milenares que a gente não conhece ainda, sabe? Feitiços podem ter vida. Alguns feitiços são tão poderosos que podem adquirir formas de monstros ou outros seres. Em alguns momentos, a obra pode ter dado a ideia de que algum desses feitiços tem consciência própria. É que, né, provavelmente é ZBL, né? Não tá ZBL 2, mas ZBL 2 já confirmou que existem feitiços com vida. O próprio baú é uma magia com vida. Mas não vou falar quem faz isso porque poderia ser um spoiler, né? Como já sabemos, o Gash fica inconsciente quando usa um poder, mas em vários momentos o baú faz movimentos bem específicos para não colidir com o ataque do inimigo e com isso acertar o seu alvo com sucesso. Não só isso, tá? Eu acho que não tem no anime, tá? Acho não, tenho certeza que não tem no anime, mas no mangá o baú conversa com o Gash, tá? Numa hora da luta do Gash contra o Zion, o baú ele fala com o Gash mentalmente, né? Ele fala... O Gash fala pro baú parar e ele fala, mano, eu vou matar todo mundo aqui, cara, eu vou consumir tudo. O Gash fala, não, é a primeira vez que ele usa o baú, né? Feitiços como deuses de fato, indicando que essas técnicas na verdade são entidades que protegem uma família ou uma espécie. A maldição de Faldo. Faldo foi uma gigantesca arma viva criada por um desconhecido mago no mundo Mamodo. Por causa do seu poder destrutivo, Faldo foi selado em forma de Ryo e desde então guardado por uma família Mamodo. Mas a atual geração da família deve ter nascido com os parafusos a menos. O pai do Ryo é bizarro. O pai do Ryo mandou o Faldo para o mundo humano. Sua estratégia maluca era fazer o seu filho despertar o monstro para vencer a disputa ao trono. Para despertar o Faldo, o Ryo precisava de 12 duplas capazes de usar feitiços de nível de Yoga. Para facilitar esse feito, e quase não deu, hein? O Ryo também possuía um cajado capaz de aplicar uma maldição que sugava toda a energia vital dos humanos depois de alguns dias. Foi com essa chantagem que o Ryo despertou a arma mais perigosa do mundo Mamodo dentro do mundo humano. Agora que realmente as bizarrices vão começar. Será que o Faldo aparece em ZBL 2? Vamos lá, quarta camada. O dispositivo de teletransporte. Ok, essa aqui eu vou pedir bastante atenção porque pode ser um pouco complexo.
Como eu já disse, o Faldo foi transportado do mundo Mamodo para o mundo humano. Esse feito só foi possível devido ao dispositivo de transporte. Agora que você sabe, vamos aos seguintes pontos. Sabemos que existem Mamodos que vivem dentro do Faldo. Um deles é personagem. Ele faz um desafio pro Polygon, que é responder o Teorema de Fermat. Daqui, a gente já pode suspeitar de duas coisas. Primeiro, como o Unco conhece esse teorema? E segundo, o teorema foi criado no século XVII. Nessa época, o Faldo já tinha sido criado há pelo menos 700 liberdade anos. Poética, Logo, liberdade todos poética. os Mamodos dentro dele não deveriam ter contato com o mundo externo. O Faldo quando a baleia nunca tanca, velho. Dispositivo. O Kyomaru posteriormente descobriu que o Guardião do Coração, o Mamodo mais importante que vive dentro do Faldo, simplesmente não sabia que havia um dispositivo dentro dele. Daí surge duas teorias. A primeira é que o dispositivo foi colocado dentro do Faldo muitos anos depois que o monstro foi criado, para ser mais específico no século XVII, vamos supor, que foi quando o Mamodo que instalou o dispositivo pode ter contado esse teorema pro Unco. E há uma segunda teoria que esse dispositivo pode ter sido usado também para pegar os Mamodos petrificados por Goren e fazer ao contrário. Alguém pode ter levado um deles para o mundo Mamodo a fim de achar um antídoto, e isso explicaria o motivo da Zoff saber como trazer as lápides de volta à vida, já que lá no passado algum antecessor dela pode ter finalmente desvendado o mistério por trás da petrificação. Legal, é uma boa teoria. Clear Note. É que o Soft também é muito inteligente, né? Não temos muitas informações sobre quanto à origem do vilão mais forte da história. Em 2018 foi publicada uma série de capítulos bônus chamada do cara mais odiado de Zatch Bell. Lá é apontado que o Clear foi um Mamodo planejado para ser o campeão por uma seita secreta, e depois de vencer ele acabaria com todo o mundo Mamodo. Assim como o Gash herdou o Balzaqueruga de seu pai, o Clear herdou o Shin Clear Sonosso de seu pai, que se chamava Seven Note. A forma completa de Clear estava basicamente permitindo que esse feitiço tomasse conta do seu corpo e de sua alma. O mais correto a se dizer é que o Clear não era feito completamente de carne e osso. Embora não haver prova suficiente, é possível que ele seja mais um Mamodo mutante que sofreu uma lavagem cerebral dessa seita secreta que até hoje permanece escondida. Ah, legal. Eu não vou falar nada porque poderia ser spoiler de Zatch Bell 2 ali, né? Ele apareceu no arco do Clear como seu subordinado. Sabe-se pouco sobre ele. Segundo o autor, o Gorm nasceu e cresceu em um ambiente de escuridão. Outra coisa que se nota é que, apesar de sua aparência física, o Gorm tem uma mentalidade de uma criança de 4 anos, pelo menos. Assim como ele tem um poder inato mais forte de todos, né? Animal. Caso você não lembre, os pais do Gorm são capazes de falar que nem a gente, mas uma prova que o Gorm é muito novo. Apesar disso, ele é extremamente poderoso. Cara, e não é então, você tá correto. E sim, porém o Makoto ele também gosta de todo. Acho que tem uns 20 Mamodos que não conseguem falar. E às vezes não quer dizer por óbvia a idade faz muito sentido, porém o Makoto ele gosta também. Só criar personagens que não conseguem falar porque sim. O Makoto ele gosta disso, mas faz sentido também a idade, muito por conta do Magon, pra quem viu Zatch Bell 2, né? Que só conhecemos ele no arco do Clear. Afinal, foi o arco onde só restaram os Mamodos mais fortes. Gorm é brabo. Golden Memories. Esse é o nome de um jogo da franquia lançado em 2019. É um card game que tem cenas muito semelhantes às do anime. Ele bombou bastante, né? Adaptação que era pra ter sido o pessoal gostou bastante, mas o mais legal é que no código só do os japoneses podiam jogar, né? Né? Das artes feitas com as do Gorm e do Clear, bem estilo anime mesmo. A má notícia é que um ano depois do lançamento, o jogo foi cancelado sem satisfações. Mas por um breve momento, os fãs tiveram uma esperança de um remake ou quem sabe uma continuação da adaptação do mangá pro anime. Vai vir, rapaziada, vai vir. A Torre de Tem Babel. que acreditar. No mundo Mamodo, há uma torre que pode ser referência à Torre de Babel. Pra quem não sabe, inclusive no filme, eles sabem ela, né? Criada pelos humanos para poder evitar outro dilúvio. Como Deus viu que a torre estava alcançando os céus, ele decidiu fazer com que os construtores começassem a falar em diferentes línguas, dificultando a comunicação e impedindo a construção da torre. Essa referência no mangá leva a uma teoria que os Mamodos foram punidos por Deus ao ver que seus poderes poderiam se elevar ao ponto de sair do controle. Faz muito sentido, tá, Makoto? Ele usa muitas... muito sério agora. Eu gosto de evitar todo tipo de conflito. Então meu último aviso é, se você for alguém muito religioso ou cult... o Makoto ele coloca muitas referências cristãs. Na quinta camada eu não vou conseguir mais censurar tudo que eu vou dizer aqui. Mas por favor... O julgamento de Deus. Fica só na história. Aproveitando a memória fresca da Torre de Babel, no final do mangá de Gash Café, foi comprovado que os Mamodos sofrem uma punição a cada 1000 anos, e isso inclui as batalhas. Então sim,
pode ter algo a ver com a história da Torre de Babel e a ambição dos mamodos de quererem elevar Ele deve falar da teoria do Clearnote, né? Em regra, deve vir com um aprendizado. É aqui que entra os laços de amizade que refletimos durante toda a história. A maior prova disso é o requisito de como se despertar o livro dourado, que, como eu já expliquei antes, recompensa aquele que aprendeu a lição, conectando ele a todos os seus companheiros, dando a força necessária para se tornar rei. Cara, pra quem acha que é... Ah, não, é só uma teoria, mas enquanto ele nem bota tantas referências cristãs, cara, tem... Eu acho que eu já fiz um vídeo desse, tem umas 50 referências de deuses cristãos, não... Até o próprio protagonista, o Gash Bel Zeno, os filhos pródigos lá na passagem bíblica, tem muitas referências. Parar horas pra ver, tu vai achar muitas referências cristãs. Então, por isso, até todo mundo tá achando que Ezequiel 2 pode ter mesmo deuses, né, aparecendo nos próximos arcos. O bagulho vai ficar doido. Os livros estão vivos. Isso é no Gash Café, né? Isso mesmo. No final de Gash Café também foi comprovado que existem entidades que vivem como é que o livro come, cara? Dos livros, podemos ver eles como jurados das batalhas. Como que o livro aqui, mano? Beleza, o livro é mágico, tá? Mas como que o livro não molha aqui, cara? Não tem boca, mano. Não faz sentido. Podemos ver eles como jurados das batalhas. É possível que eles tenham sido os responsáveis por manter os petrificados vivos. Além disso, sabe-se também que eles foram criados pelo mesmo ser que criou as batalhas Mamodo. Cara, isso teoria, né? Uma teoria, né? Pro novo mangá que tá em lançamento. O selo protetor. Você já se perguntou o que significa esse símbolo no livro dos feitiços? Não, eu não tô falando esse símbolo grande, e sim daquele menorzinho ali. Muitos acreditam que esse é o símbolo do deus que criou as batalhas e os livros. A estrela de 8 pontas é usada em muitos lugares justamente para simbolizar tem One Piece isso também, né? Em Gash Bell, os habitantes do mundo Mamodo utilizam muitos símbolos como selos protetores. O Dr. Ridos menciona que os livros estão relacionados à energia do coração dos humanos, e pode ser que essa energia que vai limitar o poder dos Mamodos junto com o selo protetor de 8 pontas. Teoria Saturno. boa. E se eu te disser que pode ser possível um humano ir até o mundo Mamodo sem usar magia? Você acreditaria? Em uma cena do mundo Mamodo no mangá, conseguimos ver Saturno da janela, como se o lugar onde os Mamodos vivem fique perto desse planeta. A tecnologia que temos hoje ainda não permite viajar para outros planetas de forma rápida, então todas as vezes que vemos algo que tem a ver com o transporte de Mamodos ou a passagem de um mundo para o outro, possa parecer tudo magia pra gente, mas talvez nem tudo, como o próprio dispositivo do Faldo, que em baixa escala apenas move ele rapidamente entre os lugares. E em Gash Café, a entidade do livro diz que o mundo Mamodo é perigoso e instável, e o que mantém de pé seria a lua que rodeia o mundo onde eles vivem. Além disso, Saturno significa muito pro ocultismo, então podemos interligar isso ao motivo de existir magia no mundo Mamodo. Cara, tem muitas teorias envolvendo Sendo o bem espaço, direto, essa teoria diz que quem autorizou a criação do Faldo foi o próprio pai do Gash. Em Gash Café, o Dawan diz que nos primeiros anos de seu reinado, o mundo foi invadido diversas vezes por seres que queriam roubar os seus poderes. As invasões só acabaram quando os Mamodos que participaram das batalhas daquele milênio chamaram seus parceiros humanos sobreviventes para poder ajudar a conjurar feitiços mais poderosos dos livros. Porém, havia poucos sobreviventes que puderam ajudar, e foi aí que Dawan autorizou a criação de Faldo. Pode ser. De impedir de uma vez por todas que essas invasões acontecessem. É uma teoria válida, já que cronologicamente faz sentido e é uma estratégia bastante utilizada na vida real por diversos países, que é aumentar o seu poder militar. Não sempre para atacar, mas simplesmente mostrar que, se alguém se meter com eles, a coisa vai ficar feia. Faz sentido também a teoria no reinado do Dawan Bell, teve muitas batalhas para tomar o trono dele, né? Então poderia como a gente viu naquela capa, o mago criando o Faldo, pode ser que eles criaram o Faldo pra acabar com o Dawan Bell e roubar o trono dele também, né? Tem essas duas teorias. O Dawan Bell cria o Faldo pra se proteger dos invasores e tudo mais, ou criar o Faldo pra matar o Dawan Bell, né? Mas aí talvez com o poder do Golem de Pedra, porque a gente viu o Faldo em Ezequiel, ele preso, né? Então pode ser que o Golem de Pedra ajudou o Dawan Bell a prender ele lá, né? O Golem de Pedra conseguia petrificar os outros, mas precisa de um poder gigantesco para conseguir petrificar ele nessa altura, né? Porque o Faldo dele é bizarramente alto, né? Mas tem essas teorias. De Salomão.
Essa vai ser um pouco longa, mas talvez a mais importante para entendermos as principais referências de Makoto Raiko ao criar Konjiki no Gash Bell. Antes do mangá ser publicado, houve uma revista que divulgaria o novo trabalho do autor. Aqui vimos que o livro de feitiços tinha alguns elementos diferentes da última versão. Observa-se que há 2 círculos que podem ser interpretados como os olhos das entidades dos livros, ou até a representação de um eclipse, onde a Terra e a Lua podem representar o mundo humano e o mundo Mamodo. Aqui também podemos ver o que seria a estrela de Davi, que pode ter sido retirada da versão final para evitar problemas religiosos. Inclusive, esse foi o roteiro mais tenso que eu já fiz. Mesmo sem o símbolo, Makoto pode ter mantido o seu significado dentro da obra, fazendo referência ao rei Davi e ao rei Salomão, principalmente a esse último, já que o rei Salomão criou muitos grimórios durante a vida. Eles são livros com feitiços, rituais, símbolos, invocações e outras coisas. O rei Salomão foi considerado um homem que tinha um poder e controle sobre criaturas sobrenaturais. Um de seus livros mais famosos foi A Chave Menor de Salomão. Lá podemos encontrar um símbolo secreto, onde um pequeno elemento dentro dele lembra muito o símbolo do mundo dos Mamodos. E em outro grimório há símbolos que podem ter sido a inspiração para a estrela de 8 pontas presente no livro, além das escrituras, que são bastante semelhantes também. O rei Salomão possuía um anel que o protegia de seres malignos, e não só isso, mas também podia selá-los e usar seus poderes caso fosse necessário, da mesma forma que os personagens batalham pelo trono. Em uma história chamada O Julgamento de Salomão, podemos fazer uma associação com o julgamento de Deus sobre os Mamodos. Até o símbolo do selo de Salomão simboliza um pacto entre Deus e Abraão, podendo se assemelhar ao pacto que Deus fez com o rei Mamodo para evitar que o seu mundo perigoso e instável chegue ao fim, dando origem à batalha pelo trono. Legal. Além desses, existem outros elementos que associam as ideias de Makoto com Salomão. Se você tiver conhecimento, me ajudaria bastante dizendo aqui nos comentários, não só do Salomão, mas também outras curiosidades que você possa compartilhar. Se você chegou até aqui, cara, excelente vídeo, velho. Excelente vídeo. Por qualquer erro dito ou mostrado no vídeo. Bom demais. Obrigado por ter assistido. Ele que fez esse vídeo do Super 11, já assisti. Muito tempo atrás. Mas, cara, muito bom vídeo. E até. É isso. É isso, rapaziada. O vídeo vai estar aqui embaixo da descrição e também no link, no comentário fixado aqui embaixo, tá? Depois vai lá no canal dele, deixa o like, se inscreve lá. E um excelente vídeo. Eu já tenho pra fazer esse iceberg tem muito tempo, mas simplesmente pra abrir mão porque era muito conteúdo e eu também fui fazendo outras coisas e realmente esqueci. Mas um bom vídeo. Vou deixar aqui o videozinho dele pra vocês assistirem e deixar like lá depois, beleza? Deixa o like, se inscreve no canal e nos vemos num próximo vídeo.